Olá, meus amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Que prazer começarmos o nosso quarto trimestre da Escola Bíblica Dominical do ano de 2016. Para nós é sempre uma alegria poder recepcionar cada internauta neste nosso canal, esse canal que é seu, Minutos de Educação Cristã na Web. E eu lhe convido, se você não fez a sua inscrição, pode fazer a sua inscrição. E estamos aí começando mais um trimestre da Escola Bíblica Dominical. Mandamos um abraço para cada professor, para cada professora de Escola Bíblica Dominical, cada aluno também, cada líder de Escola Bíblica Dominical. Queremos mandar um abraço a todos aqueles que se dedicam ao estudo da Palavra de Deus e, por que não, aos todos os seminaristas, os teologandos, os teólogos que buscam o aprimoramento do conhecimento da Palavra de Deus. Isso é muito bom. Queridos, esse canal ele tem como objetivo justamente trazer algumas orientações, algumas dicas para os professores de escola dominical, quando estes estarão ministrando dominicalmente nas suas classes. E nesta feita, nós estamos sempre comentando a lição de jovens, a lição da CPAD, que justamente trabalha a idade de 18 a 25 anos de idade. É a lição de jovens. Aqui está a lição desse trimestre, uma lição muito bela, capa muito bonita, e mais belo que a capa certamente é a temática da lição, que vai tratar sobre em espírito e em verdade a essência da adoração cristã. Olha que coisa bonita, que coisa maravilhosa trabalharmos um tema desse que nos chama muito a atenção, um tema desse que vai permear esses 3 meses agora, de outubro, novembro e dezembro, falando sobre a adoração, que é algo essencial, algo fundamental na vida do servo de Deus. O título da lição deste domingo, deste primeiro domingo deste trimestre, domingo dia 2 de outubro, inclusive será um domingo assim bem desafiador para cada professor, cada aluno, porque é um domingo de eleições municipais e nós sabemos que muitas vezes há muita correria, muitas pessoas precisam votar até mesmo em outras cidades, outros bairros que é distante da sua congregação. Mas aí fica a dica que você pode votar depois da Escola Bíblica Dominical, ou então vota logo cedo e depois participa da Escola Bíblica Dominical. O título desta lição, de número 1, é o real significado da adoração e do louvor. Notem bem que, como eu falei, durante todo esse trimestre nós iremos permear o assunto sobre a adoração e o culto a Deus. Está aqui o índice, ele vai tratar todo ele sobre a adoração, e aí precisamos tomar o devido cuidado para que a gente não venha a falar na lição vigente os assuntos das lições posteriores, para que a gente não venha assim acabar tirando o prazer do comentário das lições subsequentes. E aí, na lição de hoje, eu queria fazer algo diferente, eu queria trabalhar justamente um pouco desta lição. Eu sei que cada professor que está a assistir esse vídeo, cada internauta, certamente tem a dedicação de ler a sua lição, a preocupação também de ler as Escrituras, ler a Palavra de Deus, buscar apoio em outros livros também, como também está assistindo vídeos no YouTube, como também, obviamente, lançar mão de alguns recursos didáticos, como outros livros e comentários bíblicos, dicionários bíblicos. Isso é muito importante. Então, na lição de hoje, que fala sobre o real significado da adoração e do louvor, eu quero falar para você, professor de jovens, você também que é aluno, você que é jovem, eu queria me basear essencialmente nos objetivos da lição, para lhe dar como recurso para que você possa usar bem a lição deste domingo. Tem 3 objetivos aqui que me chamam a atenção e eu queria partilhar com vocês. O primeiro objetivo da lição é apresentar a busca pela adoração como algo essencial ao ser humano. Notem bem que o comentarista aqui da lição, ele coloca como objetivo que precisamos entender que a busca pela adoração é algo que faz parte da essência, que faz parte da natureza do ser humano. O comentarista foi muito feliz aqui em colocar esta informação, porque se você observar,
desde as civilizações mais antigas, nós vamos perceber que a adoração, ela sempre esteve presente. O ser humano sempre procurou adorar a Deus. O ser humano sempre buscou a divindade. Precisamos entender e colocar nas nossas salas de escola dominical essa verdade que é inerente ao ser humano. É que o ser humano é um ser eminentemente religioso. O ser humano é um ser que ele é essencialmente, é a sua natureza buscar a adoração. Por mais que alguém tente negar a existência de Deus, lá no âmago, lá no seu interior, no interior da vida de cada ser humano, ele tem a consciência da existência de um ser superior que está acima de tudo e acima de todos. É bem verdade que, pela revelação geral, ou chamada revelação natural, conforme até o Salmo 19 diz que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos, ou seja, o salmista mostra com isso que aquilo que nos cerca, a natureza que nos cerca, inclusive os astros, eles denunciam que há um ser grande, todo-poderoso, organizado, inteligente por trás de toda essa criação. De maneira que essa criação não veio do acaso, essa criação não veio por acaso, mas essa criação teve um agente causador e nós sabemos que é Deus. A grande questão que existe na raça humana é que essa revelação geral ou natural, ela não é suficientemente capaz de apontar o verdadeiro Deus ou de mostrar como chegar-se a esse Deus. E aí, ao longo da história, nós vemos um panteão de deuses sendo adorado pelo ser humano. Nós vemos o homem buscando a adoração de várias maneiras ao longo da história e em toda a civilização. Nós não podemos negar de que a adoração, ela sempre esteve presente na raça humana. Em todas as civilizações, desde as mais antigas até o tempo presente, o homem busca servir e adorar um Deus que possa ser o referencial do seu culto, da sua adoração. Então é bom nós colocarmos isso, inclusive para os jovens universitários, que muitas vezes são na universidade, nas faculdades, muitas vezes até incomodados, mostrando de que essa questão da adoração, de que essa questão do culto a Deus é algo inventado, é algo muitas vezes que não está inerentemente na realidade ou na necessidade do ser humano, quando na realidade isso é uma verdade e podemos dizer que isso de fato foi o próprio Deus que deixou esse vazio existencial no ser humano, cujo qual busca satisfazê-lo, tateando e buscando a este Deus, procurando encontrá-lo. E aqui há um segundo objetivo que precisamos trabalhar na nossa lição, que é relacionar a adoração e louvor com amor e obediência. Claro, já deixo uma dica para o nosso querido professor, que na próxima lição, na segunda lição, o tema vai ser a obediência com a adoração. Então tenha cuidado para não falar muito sobre a questão da obediência como ato de adoração a Deus. Fale apenas uma ideia assim panorâmica e deixe para tratar mais especificamente quando chegar na lição de número 2 essa questão da obediência. Mas aqui o segundo objetivo fala justamente sobre isso, fala sobre essa questão de relacionar a adoração e o louvor com o amor e com a obediência. O que quer dizer isso? É que a nossa atitude de adorar a Deus deve estar intrinsecamente relacionada com a questão do nosso amor para com Ele. Na realidade, podemos dizer que a adoração a Deus é um ato de amor. A adoração a Deus, ela é fruto do amor que temos para com Ele. E mais, não somente é fruto do nosso amor que temos para com Ele, como também é uma ação recíproca, é uma ação
digamos assim, de gratidão para com o amor de Deus para conosco. E aí, falando a respeito justamente desta questão da adoração, precisamos entender que é um ato de amor de maneira individual, ou seja, é um ato de amor meu para com Deus, onde eu muitas vezes individualmente busco a Deus para adorá-lo, mas a adoração também é um ato de amor para com Deus de forma coletiva. Uma comunidade, um grupo, uma congregação, uma família pode de maneira coletiva buscar a Deus em amor, em um ato de amor. Note bem que isso aqui é algo que deve nos preocupar, é algo que deve atentar para a nossa realidade. Por quê? Porque relacionar a adoração e o louvor a Deus como ato de amor a Deus, muitas vezes quebra alguns paradigmas, onde muitas vezes alguém tem estabelecido o culto, a adoração, principalmente em congregação, de maneira coletiva, como se fosse um espetáculo, como se fosse uma espécie de oportunidade para estarmos assim nos autopromovendo, para estarmos de uma certa maneira trazendo holofotes para o ser humano, e isso não é verdade. A adoração a Deus, o culto a Deus, é tributar a Deus, é lançar sobre Ele aquilo que lhe é devido, é lançar sobre Ele aquilo a que pertence a Ele, que é a glória, a majestade, o senhorio. Então, quando estamos adorando a Deus, quando estamos executando um culto ao Senhor, nós estamos tributando a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. É claro que nós vamos ver isso ao longo de todo o trimestre, que este culto, que esta adoração, não está resumido apenas no momento que estamos em congregação, que estamos no momento ali na igreja, no templo, prestando aquele momento de louvor a Deus, cantando, prestando aquele momento de louvor a Deus com as mãos levantadas, dizendo palavras que bendigam o nome do Senhor, ou quando estamos pregando, ou estamos ouvindo a ministração da palavra de Deus. Mas a adoração, ela perpassa esse ambiente do culto coletivo. A adoração, ela é justamente esse ato de tributar a Deus o que lhe é devido, de tributar a Deus a honra, a glória e o louvor em todos os aspectos da nossa vida. Quando estamos em casa, quando estamos nos relacionando em família, quando estamos trabalhando, quando estamos estudando, quando estamos comprando, quando estamos vendendo, nos mais diversos aspectos da nossa vida, a nossa vida é um ato de culto e de adoração a Deus. A adoração a Deus, ela não fica ali estagnada naquele momento no templo. Sim, o momento no templo é um momento importante, mas a adoração e o culto a Deus perpassa o templo, perpassa aquelas quatro paredes. O nosso corpo, diz a epístola de Paulo aos Coríntios, é o templo e é a morada do Espírito Santo. Que coisa linda, que coisa maravilhosa! O nosso corpo, a nossa vida, é um templo ambulante, se assim podemos dizer. O nosso corpo, a nossa vida, é um local onde nós podemos adorar a Deus em qualquer circunstância, em qualquer momento, em qualquer espaço geográfico. Então, para início, para começo dessa temática, fale isso para os seus alunos, fale isso para os jovens da sua igreja, que não é apenas na presença do professor de escola dominical, não é apenas na presença do pastor da igreja, não é apenas na presença dos líderes da congregação ou da família que nós estamos prestando um culto a Deus, mas onde quer que estejamos, o Espírito Santo habita em nós e ali estamos prestando um culto, um momento de adoração, de louvor e de exaltação ao Deus Todo-Poderoso. De forma que nós podemos dizer que a adoração é um ato de louvor e de adoração, é um ato de louvor a Deus, que nós fazemos com amor, é algo voluntário, nós não fazemos forçadamente, onde nós estivermos
seja no templo, com os irmãos, ou seja, fora do templo, é o que fazemos voluntariamente, prazerosamente, tributando a Deus todo louvor como gratidão a Ele. E isso implica também em um ato de obediência a Deus, porque Ele merece toda a nossa adoração. Por fim, o terceiro objetivo fala sobre discutir a respeito dos perigos que corre uma igreja quando não vive em adoração. É óbvio, claro que quando falamos de igreja, nós não estamos apenas falando das pessoas, do grupo social, da comunidade que adora a Deus naquele templo, também estamos falando sobre isso, mas a igreja é você, a igreja sou eu. Então, quando a igreja, seja indivíduo, quando a igreja, seja a coletividade, não vive uma vida de adoração, não vive uma vida que procura agradar a Deus, tenha certeza que grandes perigos podem ocorrer. A lição fala pelo menos de 2 ou 3 deles aqui. Fala sobre a questão do legalismo, ou cerimonialismo, pessoas que muitas vezes frequentam os templos, fazem todo o ritual, chegam no templo, ora, depois levanta, canta louvores, abre a sua Bíblia e tal. Ele faz todo o ritual que todo e qualquer templo obviamente tem, isso aí não há nenhum problema quanto a essa questão ritual. O grande problema é quando as pessoas ficam presas única e exclusivamente ao ritualismo e se esquecem da essência, e se esquecem de colocar o seu coração em adorar a Deus, em buscar a adoração ao Deus Todo-Poderoso. Então esse é um perigo, quando nós não temos e não vivemos essa essência na individualidade e na coletividade, podemos cair no formalismo, no cerimonialismo. E uma outra coisa também perigosa é a questão da irreverência. A pessoa irreverente é uma pessoa que não tem consideração ao sagrado, a Deus. É uma pessoa que não é reverente, é uma pessoa que não tem a noção do tempo, não tem senso do tempo e do espaço no qual ela está inserida. Onde nós estivermos, nós somos adoradores. A Bíblia diz: quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, façais para a glória de Deus. Então, esse senso de ser reverente a Deus, esse senso de prestar culto a Deus nas nossas relações interpessoais, na maneira como nós lidamos com a vida, de considerarmos a vontade de Deus, isso é um ato de reverência. E que isso nós levamos para dentro do culto congregacional, levamos para dentro dos nossos templos. Também, esse ato de ser reverente. Quantos templos, muitas vezes, quantos cultos coletivos sofrem com a irreverência dos seus membros, que muitas vezes conversam durante todo o culto, que muitas vezes, até em um ato de realmente irreverência, levantam-se o tempo todo, né? E muitas vezes estão se alimentando dentro do momento que é o momento ali de cultuar, né? Está comendo pipoca, mascando chiclete. Então são coisas que precisamos, como diz aqui o comentarista, discutir, que precisamos discutir sobre essa questão que ele fala aqui no terceiro objetivo, sobre os perigos que corre uma igreja que não vive em adoração. Então, jovem, que possamos durante todo esse trimestre, durante essa próxima lição, essa lição de número 1, refletirmos sobre essa importância de ser um adorador, de sermos alguém que busque servir a Deus em todas e quaisquer circunstâncias, e que essa vida de adoração possamos levar para dentro dos nossos templos. Que essa vida de adoração que vivemos em casa, que vivemos na rua e entre os vizinhos, possamos levar também para dentro dos nossos templos. Então, que Deus abençoe a todos, que tenhamos um domingo abençoado, uma escola dominical profundamente abençoada. Quero mandar um abraço para você, querido internauta, e dizer que estamos juntos aqui durante todo esse trimestre para aprendermos juntos a palavra de Deus. Então, que Deus nos abençoe, que tenhamos um trimestre abençoadíssimo
e que para a glória de Deus possamos aprender da sua palavra. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.